Isso. Deixa eu ver, tá gravando. Gente, boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem já chegou. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Diga-se de passagem, dia da visibilidade trans. É o curso de curadoria nas artes para corpos dissidentes, é uma realização do Núcleo Tony de Criação com patrocínio da Lei de Emergência Cultural de Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo, Governo Federal. Só lembrando para todo mundo, como todos os dias, hoje é o nosso sexto encontro, né? A gente deixa... Quem quiser pode ficar com a câmera aberta, inclusive, Renatinha, eu sei que é uma que gosta, que a câmera fique aberta pelo menos de algumas pessoas, para a gente não se sentir tão solitários aqui. Eu, Hanna e Silvinha estamos aqui o tempo todo, o chat fica aberto. Eu vou fazer aqui uma... Ingressa lá na tua sala, que eu já te mandei. Espera aí que eu vou fazer, inclusive, isso agora. Eu vou só mutar todo mundo, tá? Só um minutinho. Todos mutados, desmutei aqui. Renatinha pode desmutar também. Então, eu, Silvinha e Hanna vamos ficar aqui por trás. O chat está aberto, tá? Hoje é a segunda aula da Renatinha, né? O eixo que a Renatinha está trabalhando, Renatinha Pimentel, é políticas de linguagem, pedagogias e saberes sobre a dissidência. E hoje a aula dela é intitulada Construindo e Pondo nas Giras, Pedagogias e os Saberes Dissidentes. É isso. Começamos. Sextou. Obrigada, meu amor, por essa introdução luxuosa sempre. Boa noite, gente. Eu dividi dessa maneira porque é um eixo relativamente grande, tem muita coisa que a gente poderia trabalhar, e aí o exercício da curadoria, como falou Paulo Matos, no encontro anterior, né, é já exercer a curadoria. A gente exerce curadoria, uma coisa que eu falava muito no processo inteiro lá com o coletivo, com Eduardo Souza, de quem eu já falei aqui, aquele meu grande parceiro de longa data de trabalho, de vida. A curadoria, ela é exercida cotidianamente pela gente, e a gente não se dá conta, às vezes, né? E aqui nesse espaço, a gente está pensando o exercício do olhar da curadoria, especificamente num recorte para o trabalho artístico, e mais ainda pensando nos nossos corpos no mundo, né? Em como os nossos corpos são pensados e colocados em evidência nesses discursos artísticos, nessas construções de saber, nessas construções de pensamento, e como a gente pode exercer também abalos nas estruturas, né, que estão aí impostas e que são muito pesadas, que são muito densas, que são muito violentas, né? E aí, para começar isso, hoje, com o segundo ponto desse eixo, que é exatamente a ideia das pedagogias e dos saberes, que a gente vai chamar aí de saberes sobre e saberes né, ou das dissidências, né? E aí eu coloquei um pouco dentro dessa ideia do construindo e pondo na gira, e aí vocês vão entender um pouco por que essas palavrinhas também, que também não foram escolhidas à toa. A gente vai começar com um vídeo, eu vou contar um pouquinho de nada sobre ele para vocês entenderem um primeiro momento de um exercício curatorial que determina muito como eu vou me colocar dentro desse lugar de quem exerce a curadoria, seja na sala de aula, que é um espaço em que a curadoria é fundamental, porque ela vai preparando os olhares das pessoas para uma decolonização, preparando os olhares das pessoas, inclusive para entenderem que elas serão doaulas, já falei isso aqui, numa licenciatura, ou seja, eu estou formando futuros professores. Então, essas pessoas precisam entender a importância do papel político e do papel e do poder que tem esse papel político do professor numa sala de aula. Porque a gente recebe muito essa reclamação dos alunos. Mas a gente não pode mexer no programa. Depende. A gente sempre pode mexer no programa. Porque o programa está lá oficializado, mas como a gente vai fazer esse programa chegar às pessoas, aí é parte do que a gente vai escolher. Então, a gente pode abordá-los com saberes
transdisciplinares, com relações com outros olhares. Então, por exemplo, eu não preciso corroborar o cânone, eu posso colocar o cânone em questão. Eu já falei essa palavrinha, né, que vem inclusive do espaço da Igreja Católica, né, dos textos que são considerados sagrados, e que, se a gente bem lembra, em um certo momento, a Igreja Católica, estou falando da Igreja Católica, né, ela se apropria até da possibilidade de interpretar esses textos. Então, começa a vir aquela ideia de que o Evangelho só pode ser interpretado por alguém a quem é outorgada, né, a quem é conferida essa possibilidade, essa chancela, esse poder. Se a gente lembrar bem, Giordano Bruno, que foi uma das vítimas, queimado numa fogueira porque não abjurou, ou seja, porque não negou aquilo que ele pregava, ele foi colocado numa fogueira porque ele era um padre, mas ele queria permitir às pessoas a possibilidade, a toda e qualquer pessoa, a possibilidade de ler, de interpretar, de pensar sobre as escrituras. E a igreja, na época, não permitiu, e não permitia. E ele não abriu mão disso, não é? Então, vejamos que talvez uma das primeiras bruxas queimadas na fogueira da Inquisição Católica tenha sido Giordano Bruno, não é? Então, estou sendo irônica com essa condição aqui da brincadeira do a bruxa e o padre, né, colocado nessa situação, o pensador Giordano Bruno. E aí, eu vou falar da experiência do vídeo. Então, eu recebi um convite, acho que foi 2017, né, para colaborar com um grupo que eu já acompanhava como espectadora. É um grupo de teatro que se chama Coletivo de Teatro Bárbara Idade. É um coletivo de atrizes que a gente chama de senescentes. É uma palavra que às vezes a gente não está acostumado com ela, porque a gente está muito acostumado com a outra ponta dela, que é adolescentes. Que são palavras que a gente vai inventando para dar conta da realidade. Lembrando ainda aquele primeiro encontro da gente das políticas da linguagem, né? Até um certo momento da história, né, da humanidade, antes, inclusive, do advento da força da psicologia, Bafka está aí sem vídeo hoje, mas está aqui, talvez seja uma coisa que ela está mais acostumada, porque ela eu sei que é dessa área também, né? Até um certo momento, não existia essa ideia de adolescente. A criança era tratada como uma espécie de pequeno adulto, e, de repente, quase como um passo de mágica, ela passava a ser tratada como adulto. Não é? Então, o adolescente foi algo que passou a existir depois. O senescente, isso, nem a ideia de infância, exatamente, Bafka. O senescente é uma outra palavrinha para indicar o quê? A pessoa em processo de envelhecimento. Porque quando a gente diz uma pessoa idosa, você coloca aquela pessoa num estado determinado. Idosa, acabou, está aqui. E a senescência, na verdade, é o processo. E é um processo pelo qual todos nós passamos. Aliás, nasceu, começa a envelhecer, não é? E só não envelhece efetivamente quem falece. Às vezes, inclusive, antes mesmo de chegar a uma certa idade, né? Uma idade adulta e etc. e tal. Então, o coletivo Bárbara Idade é um coletivo basicamente de mulheres, numericamente, né? Muito mais mulheres, e que tem alguns atores. Nesse momento do vídeo que a gente vai ver aqui, eram 11 mulheres e 2 homens. Hoje a configuração está um pouco diferente. Entraram mais alguns homens e mais algumas mulheres, inclusive a Ângela, era uma das nossas atrizes, a gente perdeu para a Covid, né? É mais uma das baixas desse cenário horrível de pandemia que a gente está vivendo. E, nesse momento, eu fui convidada, em 2017, para trabalhar com um grupo, porque elas vêm desenvolvendo, e aí eu estou falando nesse feminino, embora a gente tenha um diretor, que é homem, o Rodrigo Cunha, e esses atores, né? A gente foi instituindo juntos nesse processo essa ideia de um plural feminino, porque éramos maioria de mulheres e queríamos exercitar isso ali dentro daquele espaço, né? Até porque ali, de fato, essas vozes das mulheres eram realmente as vozes majoritárias, né? Pelo menos nesse espaço. E aí o grupo já tem eu acho que são 13 anos de história, né? Ou mais, se eu estou aqui errando na conta. Se eu entrei em 17, eu acho que já são mais de 15 anos, né, de existência. E vieram trabalhando desde o início com a ideia, o diálogo entre a poesia e a cena. Foi uma opção delas, desde o início.
E começaram trabalhando, fizeram o primeiro trabalho com a Cecília Meirelles, mas que não virou um espetáculo completo. Depois foram dialogar com 2 poetas pernambucanos, o Ascenso Ferreira e o Manuel Bandeira. E chegou um momento que elas próprias, né, reivindicaram a ideia de falar vozes de poetas mulheres. Até então, elas usavam o termo poetisas. Vejam como tudo está imbricado aqui com a ideia da política da linguagem, hein? Então, quando eu cheguei, foi porque Rodrigo Cunha, que é um parceiro, é um amigo da vida do teatro, Rodrigo não se sentiu seguro para pulverizar essas vozes de mulheres, e elas não queriam uma única poeta, elas queriam mais vozes de mulheres. E aí, Rodrigo me chamou como professora de literatura, que trabalha nessa área de gênero, de feminismo, etc. e tal, dos feminismos, né? Para dar esse suporte. E eu cheguei ao grupo e comecei levando alguns nomes, algumas figuras, porque primeiro recebi o que elas estavam pesquisando e vi que o recorte ficava muito num determinado momento que tinha uma relação quase com o princípio da vida adulta delas. São mulheres as mais diversas, em termos de formação, em termos de situação socioeconômica, em termos de racialização, em termos de identidades, né? Então, a gente tem pessoas com formação superior, sem formação, enfim, é muito diverso. E aí eu comecei a introduzir outras vozes que estavam fora desse espectro delas e comecei a conversar sobre essa ideia de que, por que poetisa? Que tem uma poeta no Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é a Leila Mikulis, ela é daquela auto-intitulada Geração Marginal, e ela diz o seguinte, ela diz, eu sou poeta, porque em poetisa todo mundo pisa. Eu gosto muito desses versos da Leila Mikulis, e eu prefiro também me chamar poeta, né? E aí, nesse sentido, para as meninas do Bárbara Idade, foi um descortinar de muita coisa. E elas próprias começaram a trazer outras vozes de poetas que elas achavam interessantes, mas que elas não traziam, porque, de alguma maneira, inquietava o universo delas. Tirava de um certo lugar de conforto estabelecido. Quando elas trabalharam com Manuel Bandeira, em um momento, Rodrigo Cunha, o diretor, tomou um susto quando elas escolheram poemas eróticos de Bandeira. Ele se sentiu desafiado, porque disse, meu Deus, como é que eu vou colocar na cena essas mulheres? Eu olho para elas e vejo minhas avós falando disso, exercendo isso na cena. E elas próprias trouxeram no momento do Bandeira, e nesse momento elas estavam se tolhendo, talvez por eu estar chegando ainda no grupo. E a gente foi trabalhando, é um trabalho longo e lento. Eu estou tentando ser rápida nessa introdução, mas é um trabalho longo e lento. Se o trabalho no teatro, às vezes, já é um trabalho dilatado, quem aqui é dessa linguagem sabe disso, às vezes a gente passa 3, 4 anos com um projeto para que ele ganhe forma, né? Como no cinema também, às vezes é muito dilatado, né? Imagina isso se você está num grupo que tem esse universo de idiosincrasias, né? Pessoas, a nossa caçulinha, eu já estou quase dizendo a elas que eu já estou quase entrando no barbaridade, né? Porque daqui a pouco eu estou com 50 anos, meio século de vida, mas a mais jovem entre elas, na época, ainda não tinha 70, mas tinha 67, né? Então, é esse universo e vai até gente com mais de 80 anos, tá? Então, tem um processo lento até para a gente ir trabalhando as questões. E eu fui convivendo com elas, levando os poemas e ouvindo as histórias, ouvindo as conversas. Conversa em camarim, conversa em viagem, conversa em apresentação de outros espetáculos, conversa nos encontros da gente, nas confraternizações. E a minha cabeça começou a fervilhar. Disse, gente, pelo amor de Deus, essas mulheres são histórias incríveis. Se a gente vai falar de ancestralidade, ou de sabedoria, ou de oralidade, ou de tudo isso que me interessa, essas mulheres são proliferações de griots. A palavrinha que Paulo usou também, né? E aí foi a parte 2 da história. Primeiro, elas se sentiram super orgulhosas de terem sido ouvidas. Ai, acharam o máximo, porque eu prestei tanta atenção no que elas diziam, que elas não achavam aquilo importante, que era um bando de bobagem, e por que eu tinha achado aquilo tão importante? Aí eu disse, bom, vamos ver
um exercício aqui semelhante. E aí a gente assistiu juntas. Eu recomendo, quem não conhece, que veja um documentário. Tem um documentarista brasileiro que faleceu há alguns anos, de uma maneira até bem trágica, chamado Eduardo Coutinho. Ele é relativamente conhecido. É um trabalho chamado Jogo de Cena, em que ele junta relatos com as próprias pessoas falando e outras pessoas que são atrizes, algumas conhecidas, como a Marília Pêra, a Andréa Beltrão, dando o texto dessas mulheres. E eu levei isso para a gente assistir juntas. E elas começaram a entender o lugar e a importância desse discurso delas. Só que depois tinham algumas histórias aí que, para algumas, eram muito importantes. Eram até um marco de orgulho. E para outras foi um incômodo. Porque a gente está sempre lidando, e esse é um dos grandes problemas para os nossos corpos, não é? Os preconceitos, os moralismos, os impedimentos, porque a gente pensa scripts. Tanto é que mesmo Rodrigo, sendo um homem de teatro, sendo um diretor, sendo um homem cis, gay, mestiço, ele, no primeiro momento, com os poemas eróticos de Bandeira, ele pensou, meu Deus, minha avózinha falando de sexo na cena, mostrando o corpo, como é que eu vou fazer isso? Não é? Então veja que a gente vai defrontando com esses encontros. E aí eu trouxe um trechinho de nada do que é, então, esse espetáculo que resultou com o seguinte nome, a gente acabou batizando ele assim. Chama-se Histórias Mínimas, mas da seguinte maneira, a gente tem entre parênteses um H maiúsculo, que significa o confisco da história oficial e o confisco da história de um patriarcado. É um H do homem também. E essa palavra continua com histórias mínimas, que são as histórias delas, que são exatamente a nossa pulverização de histórias, ainda na esteira daquilo que eu já falei aqui, da Chimamanda Adichie, do Perigo da História Única, a gente leu juntas e tal. Então, gente, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar, está dividido em 5 partes o espetáculo completo, a gravação, eu posso mandar no grupo do Zap, os 5 trechos, para quem quiser assistir o espetáculo todo. É claro que é diferente, né? Está filmado, o teatro filmado tem super isso, né? Mas, enfim, mas vale a pena assistir. É um trabalho que eu tenho um carinho tremendo. A gente estreou em 2018, agora veio pandemia e tal, mas desde então a gente vem circulando com esse trabalho. E desde então as Bárbaras agora decidiram abraçar uma dramaturgia feminista. E agora a gente vem trabalhando, né, nessa perspectiva. O último trabalho que a gente está fazendo agora, após esse, que aí a pandemia interrompeu, é o Esquadrão Geriátrico de Extermínio. É baseado numa crônica da Hilda Hilst. Então, é interessante perceber 2 coisas. Primeiro, esse foi um trabalho de dramaturgia da escuta, eu gosto de dizer. Foi um trabalho em que eu me apaguei como dramaturga para poder dar voz ao que era muito mais importante. Eu tinha muito menos a dizer do que essas mulheres. Então, é esse lugar que eu acho que às vezes é um lugar que a gente precisa entender como ocupar. Às vezes é ocupar com silêncio, é ocupar com a efetiva escuta. Então, esse foi um grande aprendizado para mim, um grande exercício. Né? Tem histórias as mais incríveis aí, né? Vocês vão ver ao longo do espetáculo, e tem muita coisa que a gente está criando coragem juntos, né? Todos, para ir começando a colocar em cena. Essa história da Blá Blá, eu era muito safada mesmo. Essa história deu confusão, porque aí teve uma hora que umas não queriam que isso fosse falado, porque a família ia estar lá assistindo. Aí Blá Blá disse, mas a safada sou eu vou falar. Vem minha filha, vem minha neta, vem meu marido, vem todo mundo, mas eu vou falar. E aí foi todo um processo de aprendizado coletivo, nesse sentido de todo mundo ter que negociar com seus moralismos, negociar com suas questões todas. E aí é algo que Dadado colocou aqui no chat, e eu acabei escrevendo enquanto a gente estava vendo o vídeo, que é exatamente, eu estava pensando aqui sobre nós como corpos dissidentes, mas às vezes até nós esquecemos que existem também outros corpos que acabam sendo dissidentes, né? E a velhice passa a ser uma palavra pesada, porque é algo que não pode existir, né? Porque a pessoa entrou na velhice, ela
já não existe mais, ela não tem mais direito ao corpo, à sensualidade, à sexualidade. E aí eu quis trazer para a gente primeiro pensar sobre esses saberes que estão nessas vozes, que estão nessas pessoas com as quais às vezes a gente tem a possibilidade de conviver, e se eu tivesse, sei lá, até sido literal na tarefa que me foi dada de levar uma costura de textos poéticos femininos, talvez a gente, como, sei lá, como humanidade, perdesse o Histórias Mínimas, né? Ele não tivesse acontecido e, sei lá, tantos destinos. Então, escutar foi muito importante. E aí eu estou trazendo isso porque eu vou elencar algumas questões aqui e vou ler uns trechinhos. Hoje eu queria que fosse um pouco mais rápido para a gente ter mais tempo para conversar sobre tudo que eu vou jogar aqui, tá? Então, eu queria a paciência de vocês para ouvir um pouquinho algumas coisas, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre algumas proposições de saberes e de pedagogias que eu acho que são importantes e potentes para nós, porque são saberes e pedagogias que desestruturam o que está estabelecido, que desestruturam esse status quo que eu tenho chamado desde aquela primeira outra aula, encontro, provocação, de uma grande ficção, uma ficção que nos é imposta e que é também uma ficção, porque não é verdade esse corpo ideal, essa heteronormatividade, esse casamento burguês, heteronormativo procriador, nada disso é uma verdade, tudo isso é uma grande ficção. E aí tem algumas figurinhas que eu vou indicar, alguns textos estão lá já no Drive. Se vocês sentirem de algo do que eu estou falando aqui que vocês querem, eu posso mandar mais indicações. Nem tudo eu tenho em PDF para colocar lá no Drive, por isso nem tudo eu coloquei. Mas tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Algumas delas são a teoria pedagogia queer. Por quê? Por quê? Aí tem um texto lá do Richard Miskolc, que é exatamente para falar sobre o que é que esse espaço do queer ou do abjeto traz para a gente. Quando a gente assume essa condição do abjeto, não como uma ofensa, nem um desaforo, mas como uma potência, a gente consegue reverter muita coisa. Porque a violência vai vir. Quando eu pego a violência que me é dada, assimilo e devolvo como uma performance de consciência e provocação, eu consigo desestabilizar quem está me ofendendo. E o que a pedagogia queer propõe é que a gente faça isso. Inclusive que a gente tenha uma atenção e um cuidado que nos diz muito bem também a Françoise Verger. A Françoise Verger, esse livro dela é um livro curtinho, extremamente potente. Ela faz algumas críticas, algumas coisas eu discordo, é normal, é natural. Pode ser que amanhã eu concorde, eu continue discordando, ou discorde de modo diferente. Eu acho que esse exercício é importante para a gente, mas ela traz provocações para fazer a gente pensar, né? E chama-se Um Feminismo Decolonial. E uma das coisas que ela mais trata nesse livro é o cuidado que a gente tem que ter com, por exemplo, um certo feminismo, que ela vai chamar de civilizatório, que é um feminismo que foi importante durante algum tempo para uma determinada camada do mundo ocidental, do mundo eurocentrado, inclusive. Aí a gente vai falar, claro, da Simone de Beauvoir, de várias dessas mulheres, das sufragistas. No entanto, ela vai trazer aqui uma questão que é muito cara a gente, que é o seguinte: os corpos racializados, eles são corpos que nunca foram escutados. E quando a gente fala de racialização, a gente está falando dos corpos das mulheres e dos homens negros, mas a gente está falando também dos homens e das mulheres do Oriente, dos homens e das mulheres dos povos originários, tudo que não é essa ficção branca, heteronormativa, burguesa, de classe média e de classe alta. E aí o que ela vai dizer é que, às vezes, algumas teorias, e se a gente não tomar cuidado, alguns saberes e algumas posturas podem ser muito facilmente confiscados por uma lógica que ela vai chamar de civilizatória. O que é isso? É essa ideia do colonizador. O colonizador se impõe porque ele vem pela violência e com um discurso de estou salvando o selvagem, estou salvando o ignorante. Porque em momento nenhum essa lógica de civilização ela admite que há saberes naqueles corpos, naqueles povos, naquelas espiritualidades, naquelas culturas. Então é importante a gente pensar
Até que ponto a gente precisa tomar cuidado também para estar nos lugares, não sei se a Nani está aqui hoje com a gente, mas ela falou algumas vezes isso, né? É que também a gente ocupe os lugares e não exerça uma função cooptada pelo sistema, pelo discurso do sistema, e aí sistema com C e sistema com S. Isso é difícil, a vigilância constante, porque a gente precisa estar em eterno questionamento, e é difícil. É difícil porque as situações vão se colocando e a gente vai precisando trabalhar com elas. Mas tem um lugar também, e uma pessoa que é uma pensadora que eu acho fundamental para isso, que é a Bell Hooks, em que ela pega o Paulo Freire, nosso pedagogo, nosso filósofo da educação, que, claro, em muitos aspectos, não pensou devidamente o feminino ou os femininos, não pensou uma série de questões porque não estavam no escopo dele. Mas a Bel, quando chega, que lê ele, que vê a importância dele e que acrescenta, ela dá um passo além a partir do que ele deixou. E eu acho que o que é importante é isso, é a gente conseguir também, nesse respeito a essas ancestralidades nossas, a gente conseguir, com respeito a elas, mas também com uma atenção a questões que precisam ser, sim, percebidas de acordo com alguns aspectos que a gente vai se dar conta depois, ou situações que vão sendo postas de outra maneira por conta das pequenas, grandes vitórias que a gente vai tendo ao longo das pelejas que a gente vai tendo, né? E aí tem uma outra pessoa que eu acho extremamente importante, que é, e demorou para ela ser traduzida no Brasil, mas isso é muito doido, porque, por exemplo, a Lélia Gonzalez também demorou a ser devidamente publicada, não é nem traduzida, porque ela, né, ela escrevia aqui, ela era brasileira e a gente também não tinha acesso aos livros e aos textos dela. Mas que é a Audre Lorde. Tem um texto aqui que eu acho extremamente importante, que é esse livro, ele reúne uma série de textos curtos dela, falas em congressos, em palestras, em eventos em que ela foi convidada para falar, alguns poemas e uns trechos do diário dela. A Audre, ela sofreu de câncer, ela acabou falecendo em decorrência do câncer, e aí tem um pouco dos textos dela dos diários dela nesse processo. E aí eu queria ler um trecho desse artigo dela que está aqui, que se chama Não existe hierarquia de opressão. Nasci negra e mulher. Estou tentando me tornar a pessoa mais forte possível para usufruir a vida que me foi dada e ajudar a desencadear as mudanças em direção a um futuro aceitável para o planeta e para minhas crianças. Como negra, lésbica, socialista, mãe de 2, entre eles um menino, e integrante de um casal interracial, com frequência me vejo parte de um grupo em que a maioria me define como desviante, difícil, inferior ou simplesmente errada, entre aspas. Com minha presença em todos esses grupos, aprendi que a opressão e a intolerância com a diferença podem se manifestar em todas as formas, cores e sexualidades. E que entre aqueles com quem compartilhamos os objetivos de libertação e de um futuro possível para nossos filhos, não podem existir hierarquias de opressão. Aprendi que o machismo, uma crença na superioridade inerente de um sexo sobre todos os outros e, portanto, seu direito à dominância, e o heterossexismo, uma crença na superioridade inerente de uma forma de amor acima de todas as outras e, portanto, seu direito à dominância, emergem ambos da mesma fonte que o racismo, uma crença na superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras e, portanto, seu direito à dominância. Os ataques crescentes às lésbicas e aos gays são somente o prelúdio a ataques mais frequentes aos negros, pois onde quer que a opressão se manifeste neste país, pessoas negras são vítimas em potencial. É um padrão do cinismo direitista encorajar integrantes de grupos oprimidos a agir uns contra os outros. E enquanto estivermos divididos por causa de nossas identidades específicas, não poderemos nos unir numa ação política efetiva. Dentro da comunidade lésbica, sou negra. Dentro da comunidade negra, sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão que envolve gays e lésbicas, porque eu e milhares de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque a lésbicas e gays é uma questão que envolve os negros, porque milhares de lésbicas e gays são negros. Não existe hierarquia de opressão.
Não posso me dar ao luxo de acreditar que estar livre da intolerância é somente direito de um grupo específico. Tampouco posso me dar ao luxo de escolher as frentes nas quais devo lutar contra essas forças de discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando eles aparecerem para me destruir, não demorará muito até que apareçam para destruir vocês. Eu fiz alguns pequenos cortes, mas eu li quase o texto inteiro, essencialmente, né? São quase 8 horas. Eu queria somente passar aqui mais algumas informações. Eu vou dar aqui 4 indicações incríveis, que foram 2 figuras que abrem imensamente meu leque de percepção, porque trazem algo que, quando eu leio, ecoa a minha vivência no terreiro, a minha vivência na Jurema, né? Que, às vezes, nesse terreno higienizado, né, da cultura, do saber, né, da literatura no registro escrito, né, e mais ainda na academia, que é um lugar em que eu estou, né, fincada, em que eu atuo, né, eles trazem esse saber desses lugares e eu me reconheço profundamente quando leio. O Luiz Rufino, Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, é rápido. A descolonização deve emergir não somente como um mero conceito, mas também como uma prática permanente de transformação social na vida comum, como um ato revolucionário. A colonização acarreta o destroçamento dos seres subordinados a esse regime, os colonizados, mas também a bestialização do opressor, o colonizador. Sobre a colonização não se ergue civilização, mas sim barbárie. É nessa perspectiva que se torna necessário desatarmos o aperto da moral e da hipocrisia que nos encarna ao baixar em nós o ethos cristão. A rebeldia, como um ato parido de nosso inconformismo com as injustiças, é também uma ação de esperança que comunga do ideal de descolonização. Em nossas condições existenciais e históricas, não há razão para termos pudor de discutir a violência, posto que convivemos com este fenômeno desde que fomos descobertos, transformados em peças da engrenagem do maquinário capitalista e inventados como novo mundo. A colonização é uma engenharia de destroçar gente. A descolonização, não somente como conceito, mas enquanto prática social e luta revolucionária, deve ser uma ação inventora de novos seres e de reencantamento do mundo. Isso está no Pedagogia da Encruzilhada. O Luiz Rufino faz uma parceria incrível também com um outro Luiz, que é historiador, que é o Luiz Antônio Simas, também capoeirista. Então, Luiz Rufino, Luiz Antônio Simas, A Ciência Encantada das Macumbas. Imaginem vocês o trabalho que eu tenho de levar esses textos eventualmente à sala de aula, num fenômeno que é bem complicado dentro das licenciaturas nesse país, mas ainda nas licenciaturas na área de humanas. Isso é um parênteses, mas é um parênteses muito importante, em que a gente tem um domínio muito grande de determinadas religiões que não permitem a entrada desses saberes. Imagina o que é o enfrentamento cotidiano dentro da sala de aula. Tem um outro trabalho do Simas, que eu acho maravilhoso, que é o Corpo Encantado das Ruas. E aí ele vai trazer, para quem é carioca, então, Dadado, para quem é do Rio de Janeiro, eu vivo no Rio de Janeiro, é de uma potência. Eu reconheço também muito do Recife, porque está aqui a Jurema, está aqui o Catimbó, está aqui o Xangô de Pernambuco, super fortemente. É uma delícia, né? Se a gente tiver mais um tempinho, mais para frente, eu leio um trechinho dele que eu acho super bonito e super importante, né? Para a gente compartilhar aqui. Mas, a princípio, era basicamente isso. E, para a gente fechar,
Eu vou pegar um trechinho, eu quero fechar às 8 para a gente poder ter 1 hora aqui de troca e de conversa, né? E aí, se instaurar algum vácuo, algum silêncio, eu tenho outras coisas aqui para ler, para conversar com vocês, etc. Mas eu acho que a gente tem muita coisa, né, para trocar e para falar. É um trechinho da Françoise Berger, em que ela traz um exemplo de uma curadoria extremamente interessante, que está exatamente aqui. Olha só. Isso me leva à questão que eu gostaria de colocar em debate no âmbito do feminismo decolonial. Quem limpa o mundo? Como podemos entender a relação entre o capitalismo como produtor de lixo material e tóxico e sua produção de seres humanos como descartáveis? Como a terceirização do lixo é invisibilizada? Como colocar em prática o nosso apoio às trabalhadoras e aos trabalhadores da limpeza e do cuidado? Em março de 2018, em Chennai, na Índia, a curadora Dalit, para quem não estiver familiarizado, Dalit é uma pessoa hindu, da sociedade, da cultura hindu, que foi expulsa de sua casta, que é considerada um intocável. A curadora Dalit, Krishna Priya, apresentou sua exposição Arquivando o Trabalho, Archiving Labor, baseada no fato de que o Colégio Governamental de Belas Artes era originalmente uma escola técnica colonial. Ela levou essa exposição para dentro de um espaço que era, originariamente, uma escola técnica colonial. Nessa emocionante exposição de 30 jovens artistas Dalit, todos eles intocáveis, ou seja, corpos dissidentes proscritos, condenados na cultura hindu, uma instalação chamou a atenção, mais precisamente por tratar do trabalho de limpeza. A obra reúne vários retratos de mulheres que limpam as estações ferroviárias de Chennai, na Índia, bem como desenhos de suas atividades, nas quais são vistas removendo os excrementos humanos dos trilhos e dos trens. Um jovem artista acrescentou 3 páginas de cadernos escolares à instalação, nos quais escreveu à mão: limpar fezes não é algo ordinário. O meu avô limpa as fezes humanas com as próprias mãos, a ponto de as linhas de suas mãos terem ficado marcadas, como sangue no sangue. Ele conclui: essa mulher tem que parar de limpar excrementos humanos. Cada pessoa deve limpar os próprios excrementos. Devemos nos unir a essa mulher para limpar os excrementos humanos. Assim, estaríamos em posição de igualdade em relação a essa mulher, e isso seria feito concretamente, não apenas com palavras. Então, o que ela vai trazer é essa pergunta: como podemos escrever o passado e a história dessas catástrofes que não costumamos nos dar ao trabalho de mencionar? Queremos pôr em prática um pensamento utópico, entendido como energia e força de insurreição. Essa palavrinha já apareceu aqui entre nós. Como presença e como convite para sonhos emancipatórios, como gesto de ruptura. Ousar pensar para além do que se apresenta como natural, pragmático, razoável. Não queremos construir uma comunidade utópica, mas restaurar toda a sua força criativa em sonhos de insubmissão e resistência, justiça e liberdade, felicidade e bondade, amizade e encantamento. A gente está falando de uma pessoa que é uma mulher negra da Ilha da Reunião, que é uma possessão francesa, e está falando de encantamento. E encantamento aparece na fala do Luiz Rufino, no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse sul global. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para trazer para hoje.